O STJ suspendeu os processos em tramitação sobre aluguel de temporada em condomínios para fixar uma tese vinculante. Sim, foi uma suspensão de todos os processos que estão rodando por aí, e esse é um tema bastante polêmico, bastante delicado, e a gente não poderia deixar de discutir. Então vem comigo, vamos analisar sob várias perspectivas o que está acontecendo, quais são os impactos para o anfitrião, para o investidor, para o mercado, e como a gente pode se preparar para o que vem pela frente. Em primeiro lugar, pessoal, qual é a questão de fundo, né? Sempre houve, desde quando eu comecei no aluguel de temporada, aí no final de 2017, alguma discussão sobre o direito dos condôminos e o direito à propriedade de quem quer explorar ali o aluguel por temporada, se isso já está, se é um direito constitucional ali do proprietário fazer o uso econômico ali da sua propriedade versus o direito daqueles que só querem residir num condomínio sem tanta trânsito de pessoas. Sempre foi uma questão polêmica, uma questão muito discutida, então é algo que aos poucos a justiça ali foi formando ali as suas opiniões, num tribunal aqui de um jeito, no outro tribunal de outro, está chegando às cortes superiores e o tema não foi objeto de nenhuma nova legislação tão específica assim, tem algumas mudanças no Código Civil. Não vou fazer uma leitura jurídica aqui para os advogados de plantão não me baterem, mas principalmente em relação às perspectivas aqui de mercado e para você que é investidor e anfitrião. Então, qual que é a questão de fundo? Em maio, houve uma decisão do STJ que foi muito discutida, uma decisão dividida na segunda sessão do STJ, estava se analisando o que era presumido numa convenção de condomínio, ou seja, é permitido o aluguel de temporada, exceto se alguém proibir na convenção, ou é proibido numa convenção de um condomínio residencial, exceto se permitido. Era assim, se a convenção não falar nada, somente falar que se trata de um condomínio residencial, pode ou não fazer aluguel por curta temporada ali dentro. Então, esse foi o tema tratado nessa decisão de maio, e a tese vencedora foi de que se a convenção do condomínio diz que esse condomínio é estritamente residencial e ela não fala nada de aluguel de curtíssima temporada, seria proibido, ou seja, precisaria ter uma alteração na convenção pelo quórum qualificado, definindo o Código Civil, que é de 2/3 dos condôminos, para que se aprovasse a permissão do aluguel de curta temporada. Na prática, isso acaba equivalendo a uma proibição, principalmente em condomínios grandes, porque esse quórum qualificado é muito difícil de ser alcançado. Condomínios que eu já morei, olha, já teve situações em que decisões muito favoráveis ao condomínio, a gente simplesmente não conseguia ali levantar 2/3 das assinaturas porque você não conseguia mobilizar um universo grande de pessoas. Então, na prática, isso acaba se equivalendo ali a uma certa proibição. Então, o que aconteceu recentemente agora, né? O STJ publicou uma decisão em que ele afeta 2 recursos especiais ao rito dos repetitivos, ou seja, o tema 1443. Eu vou ler aqui para vocês para que a gente não incorra em nenhum erro. O objetivo do tema repetitivo 1443 é definir se a cláusula de destinação residencial prevista em convenção de condomínio é suficiente para impedir a locação de unidades autônomas por curto período, por meio de plataformas digitais, independente de proibição expressa. Ou seja, se só tiver cláusula ali de destinação residencial na sua convenção, se isso é suficiente para impedir a locação, independente de ter uma proibição expressa. E, é claro, podendo haver a autorização mediante a alteração da convenção, que pode até mesmo mudar ali, eventualmente, a destinação para uma destinação híbrida, né? Então, se suspende os processos em tramitação no Brasil relacionados a isso, até que o STJ fixe ali a tese vinculante. Qual que é o prognóstico, né? Pelo que eu andei lendo ali em alguns periódicos, alguns sites, né, de consultoria jurídica, de análise jurídica, o que se está caminhando aí no STJ ao longo dos últimos julgados é essa visão de que a convenção ela seria meio que soberana, ela seria soberana em relação a esse assunto, ou seja, aquilo que a convenção for expressa precisa ser respeitado, mas, no entanto, está se caminhando para se presumir de que, se é residencial, não é permitido, exceto se a convenção dispuser sobre isso, tá? Então,
Isso tem um impacto muito grande no nosso mercado e que tem muito pequeno anfitrião que comprou, às vezes, ali aquele imóvel ou tem ali a sua renda, às vezes uma renda complementar de aposentadoria. Eu tenho muitos e muitos clientes, pequenos anfitriões, que têm 65 anos, 70 anos, 60 anos, 76 anos e que muitas vezes vive da renda desses aluguéis para complementar ali a sua aposentadoria, que a gente sabe que não é muito grande aqui no nosso país. Então, é uma decisão que tem um impacto econômico e social assim bastante relevante. Então, eu nem gosto de falar, sendo bem sincero, eu nem gosto de falar desse assunto, porque é um assunto delicado, mexe com paixões aí, tanto da galera que mora. Eu assisti uma reportagem no Fantástico mostrando uma pessoa que estava ali com um familiar em cuidados paliativos e que o trânsito de pessoas ali do aluguel de curta temporada de uma outra unidade prejudicava, causava ruído. Então, é uma questão bastante sensível que tem os dois lados sempre ali com argumentos bem, bem relevantes. E, enfim, por isso chegou na justiça, porque é uma questão que envolve o convívio social, né? Eu fiz alguns levantamentos aqui em algumas IAs, né? O impacto poderia ser de 50 mil anfitriões até a mais de 100 mil, né? Até um chute que ela deu aqui, porque a gente não tem dados tão claros aí no Brasil a respeito de quantos anfitriões tem. A gente já está falando de 600, 700 mil anúncios, mas tem muita gente que administra várias unidades, tem agora, hoje em dia, os pequenos hotéis que também têm unidades em plataformas como Airbnb. Então, assim, a gente não tem números tão claros a respeito do tamanho desse mercado, mas se fala em potencial de alcance de até 100 mil anfitriões, que é coisa pra caramba, né? Se esse número tiver confirmado, é muita gente que pode ter a sua fonte de renda ali impactada. Fora isso, cara, o que esse anfitrião pode fazer? Então, se você está nessa situação, claro, a gente precisa aguardar essa decisão do STJ. O Airbnb tinha começado uma mobilização, conseguiu 100 mil assinaturas. Eu não vi ainda como está a movimentação no Congresso Nacional a esse respeito, porque às vezes quando um tema vai para o judiciário está pronto ali. Inclusive, essa foi uma posição defendida por alguns ministros, né, que votaram contra a proibição ali no julgamento passado, era de que, cara, nesse caso, o judiciário está fazendo política pública e tal, mas enfim, é uma questão controversa. Eu não entrei aqui, não vou me aprofundar ali na leitura dos votos, porque o nosso objetivo aqui não é um blog, não é um canal jurídico, né? Assim, então, nosso objetivo é aqui fazer uma leitura mais de mercado. Mas, eventualmente, esse assunto pode acabar indo para o parlamento, pode acabar indo para a Câmara dos Deputados, para o Senado, e se discutir uma nova legislação a esse respeito, que tenha regras ligeiramente diferentes. Também não duvido que, de alguma forma, esse assunto não vá parar no Supremo com a invocação de alguma questão constitucional em algum desses julgados. Mas é até estranho que esse assunto ainda não tenha chegado lá, ou talvez esteja parado, mas é possível que chegue lá, dependendo das movimentações aí do Airbnb e tudo mais. Só que eu confesso que eu estou mais vendo a tendência desses julgamentos aí ao longo dos últimos anos. Eu não sei se o prognóstico é tão positivo mais para os anfitriões que têm imóveis em condomínios. Então, em outros países onde a regulação avançou no sentido de limitar o aluguel de curta temporada, começou a se discutir outras modalidades ali para o proprietário que tem esse imóvel, né? Aluguéis de média duração. Então, o aluguel de temporada, conforme previsto na lei do inquilinato, aquele aluguel de 90 dias, de até 90 dias, com um inquilino fixo, que vai passar aquele período ali com uma residência temporária, esse aluguel vai continuar sendo permitido. E lembre-se, todas essas decisões fizeram questão de deixar claro que a plataforma por meio da qual você está alugando, o fato dela ser digital, o fato de ser Airbnb, Booking, OLX, o que for, não é o que define a modalidade que é permitida ou não, e sim a natureza dessa locação. Se essa alocação ela é por curtos períodos, com muita rotatividade de pessoas, então que é o tradicional do aluguel de curta temporada urbana, um hóspede 2 dias, outro hóspede 1 dia, 3 dias, e o que algumas desses julgados estão
entendendo que configura uma hospedagem atípica, né? Era como, não é nem o aluguel de o aluguel de temporada tradicional discutido na lei do inquilinato, nem uma hospedagem como prevista em meios de hospedagem tradicionais como hotéis. Ela é uma natureza híbrida, né? Então, assim, o anfitrião que está nessa situação ele precisa começar a pensar em alternativas, que é trabalhar um aluguel de longa duração, trabalhar aluguéis de média duração, aí, aluguéis mensais, aluguéis de 2 meses, 3 meses, em que você poderia ter um enquadramento mais típico de uma residência temporária e que aí está prevista na lei do inquilinato e não está se discutindo isso, né? Então, assim, claro, tem sempre a possibilidade de você ver, se você hoje vive do aluguel de temporada, se isso é uma renda importante para você, outra opção seria você também, eventualmente, vender essa unidade e adquirir uma outra propriedade que você possa fazer aluguel de temporada. Isso leva à discussão daqui de quem não é afetado. Em primeiro lugar, não é afetado quem aluga por curta temporada em um imóvel que não está em condomínio. Então, quem tem uma casa de praia, que tem um chalé, quem tem um sítio, quem tem um imóvel urbano que é autônomo, não está dentro de um condomínio, você não vai ser afetado de forma nenhuma. Aliás, parte desse mercado acaba sendo beneficiado, porque, vamos lá, inclusive parte da rede hoteleira sempre defendeu, sei lá, acabar com o Airbnb, né? Não se gostaria que esse tipo de hospedagem ocupasse ali a parte do mercado da demanda que existe. Então acaba que as pessoas não vão sumir do Airbnb do dia para a noite porque houve proibição em condomínio. Os hóspedes vão continuar procurando hospedagem no Airbnb, na Booking e assim por diante. Então, a demanda que ali existe, ela tende a ser redistribuída por casas de locação, por apartamentos situados em condomínios híbridos, como flats, estúdios onde a convenção já proíbe esse tipo de locação temporária, em pequenos empreendimentos criados ali por pessoas que construíram aqueles predinhos, 10 unidades, 12 unidades, 12 kitnets e tal, esses que a pessoa já montou isso para locação de temporada, curta temporada, eles não vão ser afetados de nenhuma forma. Inclusive, tendem a receber um pouco dessa redistribuição de demanda, lembrando, caso o STJ decida, de uma forma vinculante, essa tese de que o residencial é o, digamos assim, basta estar na convenção do condomínio, e grande parte das convenções de condomínio já diz que a destinação é residencial, se basta estar residencial para que o aluguel de curtíssima temporada não seja permitido, exceto se permitido. Para o investidor, vamos pensar assim, para a pessoa que compra imóveis para alugar por temporada, já pensando isso como uma fonte de renda, vale algo que, enfim, a gente já vem discutindo isso desde 2018, 2017, que é o seguinte: você precisa entender e analisar o risco regulatório de uma modalidade de investimento que você está fazendo, que é basicamente, assim, considerando esse cenário como um todo, se você vai comprar um imóvel para fazer aluguel por temporada agora, você precisa comprar num empreendimento em que a convenção seja favorável a esse tipo de locação, em que já deixe claro que esse tipo de locação vai ser permitido, para que você não venha enfrentar problemas no futuro. Os empreendimentos com destinação mista, com destinação comercial, os flats, aí tem outra discussão, né? Pool hoteleiro versus flats alugados por curta temporada por anfitriões, existe uma outra discussão, outros embates, mas não se discute essa questão residencial, essa destinação residencial nesse tipo de empreendimento. Mas o importante para você que é investidor, está começando, a gente tem visto movimentação de muitas incorporadoras se associando, inclusive, a empresas, né? A gente vê lá dentro, a gente tem um mastermind para administradores profissionais e a gente está sempre em conversa com operadores grandes, né? Como o pessoal da Carpe Diem, o Omar do Mar do Rio, enfim, os operadores têm aí 200, 300, mais de 1.000 unidades sob gestão e a gente vê cada vez mais esses operadores grandes se associando a incorporadores no lançamento de empreendimentos exclusivos para aluguel de curta temporada. Então, eu acredito que isso também tende a intensificar esse movimento
do mercado da construção civil para lançar esses empreendimentos que vão atender essa demanda. Em São Paulo isso já é muito comum, nas grandes capitais, mas isso pode surgir em outros lugares na medida que parte dessa, digamos, parte dessa oferta que está ali disponível no mercado, caso venha a ser confirmada essa tese, se ela sair do mercado, a gente vai ver mais empreendimentos sendo lançados nesse sentido. Então, assim, eu torço para que o anfitrião possa continuar fazendo a sua locação, o seu imóvel, tendo seu ganha-pão. A regulação, quando ela vem, seja por decisão judicial, seja por legislação, ela muitas vezes cria ali um rebuliço no mercado, vai criar uma necessidade de reacomodação, e depois de um tempo, a gente, com regras mais claras, mais tranquilas, a gente vai parar, digamos, também de ter uma situação em que o anfitrião seja visto como um cidadão ali de segunda categoria no prédio, ou alguém que está criando tumulto, e isso é algo que a gente espera, que o mercado avance, se profissionalize, as regras fiquem mais claras, talvez essa discussão já devesse ter sido antecipada, talvez inclusive no plano legislativo, para que com regras mais claras, tanto o proprietário do imóvel de temporada, quanto o investidor, o cara da construção, a galera do condomínio, tenha tranquilidade de saber como vão ser as regras do jogo. Pior cenário possível é o cara que compra o imóvel ali achando que vai poder obter um rendimento, que ele vai poder complementar a aposentadoria dele com o imóvel, e daí depois ele é proibido por meio de uma decisão, seja do condomínio, uma decisão judicial, e às vezes ele vai ter que se desfazer daquele investimento, daquele imóvel, perder dinheiro, e além de deixar de ganhar aquilo que ele estava precisando. Então, é uma questão polêmica, ainda tem muita água para rolar, porque não é uma decisão definitiva, mas esse é o cenário atual que a gente está vendo, e você que é anfitrião precisa ficar atento, principalmente se você opera em condomínio, porque ele é um cenário que vem se desenhando no sentido de mais restrição para a sua operação, e você precisa começar a estudar aí cenários, um plano B, um plano C, caso uma proibição venha a acontecer. Porque se o STJ decidir que essa é uma decisão vinculante, o que vai acontecer é que a maioria dos condomínios vão começar a jogar, basta ali ter 1, 2, 3 ou alguns proprietários que não queiram a atividade para começar a movimentar as instâncias condominiais para buscar uma proibição, algum tipo de restrição e informação para aquelas pessoas que operam aluguel de temporada deixem de exercer. Então, na medida do possível, por outro lado, se o seu condomínio, você tem ali um grande volume de anfitriões, como é em alguns destinos de veraneio, por exemplo, é interessante se mobilizar, é interessante estar em comunidade. Lá no Clube dos Anfitriões, a gente tem a nossa comunidade, nós temos o nosso, hoje, com centenas e centenas de anfitriões de todo o Brasil, então a gente estimula essa discussão, estimula que os anfitriões estejam irmanados, estejam em conjunto, para que quando surge uma questão como essa, você consiga mobilizar ali por meio das suas redes de relacionamento, até mesmo para eventualmente levar uma votação que seja favorável dentro do seu condomínio, ou então que seja feita uma discussão, uma sensibilização, que também o proprietário não pode esquecer que os imóveis que não tiverem a oportunidade de fazer locação por curta temporada, eles podem também, no curto prazo ao menos, enfrentar ali uma queda de atratividade comercial, dependendo do quanto as pessoas estavam buscando imóveis naquela região para fazer esse tipo de alocação. Então ele pode até perder um pouco de valor de mercado, mas aí, enfim, entra na natureza de cada empreendimento. É isso, não é uma boa notícia assim para o anfitrião em geral, eu não gosto muito de trazer más notícias, mas é isso, a gente também não pode fechar os olhos. Outro dia eu estava lendo sobre o Luiz Avestruz, que diante de uma situação que ele está com medo de um perigo, ele enfia a cabeça no chão para ele não ver. A gente não pode adotar esse comportamento, embora ele seja natural, a gente, que nem a conta corrente, quando você sabe que você estourou ali naquele mês os gastos, você procura nem abrir para não saber que o cenário é ruim. A gente não pode, você que é pai de família, você que é mãe de família, provedor, provedora, a gente precisa acompanhar o que está acontecendo, fazer a nossa análise de risco e entender as mudanças de cenário para que
caso esse cenário se solidifique, a gente possa ter um caminho. E, gente, o aluguel de curtíssima temporada é um caminho para você obter renda com o seu imóvel, mas não é o único. A locação tradicional, a locação de média temporada, existem outras opções. Até você fazer uma boa venda desse imóvel, se você já preparou ele para Airbnb, se você já tinha ele bem decorado, eventualmente você consegue fazer uma boa venda desse imóvel e comprar um imóvel num outro empreendimento que seja amigável ao aluguel de temporada, onde você não vai ter esse tipo de dor de cabeça e vai poder operar com mais tranquilidade. Então, é ruim no curto prazo, não estou dizendo que não é. Para muitas pessoas, às vezes tem mais imóveis, o que depende dessa renda pode ser um cenário difícil, mas juntos a gente pode sair do outro lado. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, e se você tem algum comentário, alguma consideração a fazer, coloca aqui para mim nos comentários, e te vejo no nosso próximo vídeo. Grande abraço e boas reservas.